Meus amigos, graça e paz. Eu sou o pastor Itamar Vicentini e eu estou aqui para falar com vocês sobre princípios para a multiplicação em Marcos capítulo 6. Convido você a nos acompanhar nessa jornada de aprendizado sobre valores e princípios que Jesus nos ensina para vivermos uma grande multiplicação. Marcos capítulo 6, versículo de número 35 diz: os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: Mestre, o lugar é deserto e a hora já é muito avançada. Despede a multidão para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não há o que comer. Nós aprendemos aqui como primeiro princípio para experimentarmos uma grande multiplicação, a aprendermos a identificar, a diagnosticar a necessidade. Antes de vivermos uma grande multiplicação, nós precisamos constatar a real situação, a realidade, como os fatos estão. Porém, ao percebermos, ao fazermos o diagnóstico da situação difícil, adversa, ao percebermos a problemática da situação, nós precisamos aprender o que dentro disso está nos sendo proposto pela situação. Vejam bem, quando os discípulos perceberam o problema, eles correram para Jesus e apresentaram o problema e deram uma solução mediante a gravidade do problema pela ótica que eles estavam tendo da situação de forma natural. E Cristo e Jesus os fez mudar de ótica, mudar de perspectiva e ter agora uma ótica espiritual. Convocar, acionar o sobrenatural naquela situação. Quando eles sugeriram para Jesus mandar a multidão embora, despedir eles para que eles sozinhos encontrassem solução para os seus problemas, para a necessidade de pão, Jesus lhes disse: dai-lhe vós de comer. O que nós aprendemos aqui, muitas vezes, nós temos facilidade de identificar os problemas. Problema no casamento, problema na família, problema nos negócios, problemas na igreja, no ministério. Nós temos facilidade de projetar a situação, identificar a coisa que está ruim, o que está errado. Mas muitas vezes nós temos dificuldade de fazer parte da solução. Qual foi a solução que os discípulos encontraram para aquele problema? Mandar o povo embora, deixa eles se virarem, que eles por si mesmos encontrem pão para comer, comida para saciar a sua fome. Mas Jesus fez eles mudar de perspectiva, mudar a ótica com que eles estavam enxergando a situação e não serem apenas portadores da má notícia, e não serem apenas portadores do diagnóstico ruim. Jesus os desafiou, Jesus fez uma provocação. Jesus disse para ele: vocês precisam ser parte da solução. E aí está uma dica muito importante para nós pais, nós cônjuges, nós líderes, nós membros da sociedade organizada, como nação, como Estado organizado, como país, e nós como partes integrantes do corpo de Cristo, da igreja do Senhor Jesus. Muitas vezes nós estamos ali com aquele senso crítico aguçado, identificamos um problema no ministério, uma deficiência, uma necessidade e apontamos o problema, apontamos o defeito, apontamos a ausência, a carência, a falta de alguma coisa. Mas a pergunta é: estamos prontos para ser parte da solução, sermos resposta para aquela necessidade? Estamos prontos a contribuir, a participar da mudança? Porque a multiplicação, a vitória, a conquista, a solução do problema virá com a nossa participação. Quando nós percebemos um problema, a maioria das vezes é Deus nos chamando para sermos parte da solução. Quando Deus permite nós constatarmos uma situação complicada, diversa, difícil, muitas vezes não é para sermos apenas aqueles que dão o diagnóstico, levam a notícia ruim, mas é para sermos aqueles que vão apresentar também solução. Porém, os discípulos deram uma solução humana, totalmente pela perspectiva natural. E Cristo os provocou e disse: peraí, vocês não são apenas dessa terra, vocês têm que ter uma ótica divina, uma ótica sobrenatural. Vocês precisam fazer parte do milagre, da resposta, da cura, da solução desse problema. Então Jesus disse para eles: dai-lhe vós de comer. Ou seja, ninguém vai mandar ninguém embora aqui não. Vocês precisam entrar com uma solução, ser resposta para esse problema. Então fica aqui uma palavra de orientação para você. Quer viver uma grande bênção no seu casamento, na sua família? Quer viver uma grande multiplicação em seus negócios, na sua igreja, no seu ministério?
quer experimentar uma grande provisão de Deus, aprenda a se reconhecer e identificar a necessidade, mas aprenda também a apresentar soluções, a ser resposta, mas saia do natural. O natural é mandar embora, é sugerir que se virem, porque é o mais óbvio, é o mais fácil, humanamente falando. Mas Cristo, Deus, nos desafia a sermos parte da solução, usando a nossa fé, desafiando a sairmos da situação natural e entrarmos para o sobrenatural. Proporcionar comida no deserto, proporcionar alimento no deserto. Por mais que seja difícil essa situação que você esteja passando, pode parecer sem saída, sem solução, Deus coloca nas suas mãos a ferramenta necessária se você crer, e você pode experimentar uma grande multiplicação. Então, no nome do Senhor Jesus, abra teus olhos, abra seus ouvidos, abra sua mente, deixe Deus falar contigo e te dar direção nessa hora. Você encontrou o problema, diagnosticou a situação, é grave, é difícil, o lugar é deserto, a hora é avançada, está complicado, está difícil. Creia, Deus é o Deus do impossível e Ele vai te dar ferramentas para sair dessa situação e vencer nesse lugar deserto e nesta hora avançada. Que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus.